Quem te disse que fazer projeto CX era fácil? Se alguém te disse isso um dia, com certeza não disse a verdade, porque a gente tem um componente muito importante nesse processo todo, que é o stakeholder. Stakeholders são pessoas. Pessoas têm suas expectativas, né? Seus desejos, medos, anseios e assim por diante. Quem nunca passou por um projeto CX ou esteve dentro da empresa implementando um projeto CX e, de certa forma, se viu no meio, talvez, aí, de uns atritos, de uma dificuldade, de uns comportamentos. O tema de hoje é sobre isso, como lidar com stakeholder, como lidar com pessoas que lideram projetos ou estão ali como referência de projetos, né? E isso é muito importante entender essas pessoas e como lidar com elas. Para esse tema, a gente tem dois convidados muito especiais hoje no CX Club. Vou apresentar a vocês aqui o Daniel e o Beto. O Beto e o Daniel são especialistas em inovação e em colaboração. O Beto atua no Brasil, tem uma bagagem fantástica nessa área também, de desconstruir atritos dentro de projetos, e vai falar aqui para a gente diversos meios para isso acontecer, para ser executado. Por sua vez, Daniel Eisenberg também tem uma bagagem incrível, assim, trabalha aqui em Portugal há um bom tempo, já passou por diversas empresas importantes, por vários projetos também muito relevantes, e ele fala de um tema bem interessante também, que é como lidar com todo esse ecossistema que a gente está aqui a falar remotamente, né? Que é uma característica hoje nossa, né? De lidar com projetos com línguas diferentes, em espanhol, em inglês, o que for, com culturas, que é um choque de culturas. Na prática, é um choque de culturas também. Enfim, vamos aqui ouvir os dois, vou deixar os dois se apresentarem na sequência e vamos assistir com eles e bater esse papo. Espero que vocês gostem e, por favor, deixem um like, tá bom? Um abraço para todos. Tchau, tchau. Bom, Beto, primeiro é um prazer estar aqui com você, tá? Para ter esse papo que eu acho que vai ser muito produtivo, muitas reflexões que eu acho que a gente vai fazer juntos. Bom, quem sou eu, né? Eu trabalho como consultor e facilitador em algumas frentes aí. Experiência do cliente, service design, inovação e colaboração, principalmente do ponto de vista cultural e comportamental, tá? Também sou antropólogo organizacional, então não é à toa que eu falo muito de cultura, e eu trabalho como mentor de startups. Hoje em Portugal, onde eu já moro há alguns anos, tenho tido muitos contatos com essas empresas e tem sido muito gratificante. E você, Beto? Prazer é todo meu, Daniel, de estar aqui conversando com você. Já antes de começar o papo, eu tenho certeza que o papo vai ser super interessante. Eu tenho um monte de dúvidas e perguntas para conhecer um pouco mais do seu trabalho. E desde o primeiro momento que a gente se falou, eu acho que a gente já criou essa reciprocidade, né? Eu sou especialista em empatia, inteligência colaborativa, equilíbrio emocional. Normalmente, nos projetos de Customer Experience, de melhorar a satisfação do cliente, eu cuido das relações internas das empresas, né? A gente acredita muito de que não existe cliente feliz sem um colaborador feliz. E muito começa do topo da pirâmide, né? Como que é a relação da alta liderança de uma empresa que está querendo implementar ou melhorar a sua relação com seus clientes, a satisfação com seus clientes. Então, eu trabalho muito focado nesse grupo aí, num primeiro momento, depois, como que a gente vai trabalhar com as squads, equipe multitarefas, multidisciplinares, a pessoa do RH que conhece de oi e tchau, o cara do financeiro, que conhece mais ou menos a menina do marketing, que tem ali já um estereótipo de cada uns dos outros, e aí coloca essas pessoas para trabalharem juntos. Como é que essas pessoas vão performar juntas, né? Então, como é que a gente constrói um ambiente propício para essas pessoas desenvolver todo o seu talento, seu potencial? É essa a frente que eu trabalho. Eu acho que é muito ligado com tudo que você faz, né, Daniel? Tem muita relação. E eu acho que não só as áreas se tocam, mas eu acho que a gente tem muitas afinidades também de entendimento, né, sobre as coisas. Porque, por exemplo, você falou uma coisa agora que eu concordo totalmente. Experiência do cliente, customer experience, isso tudo é muito importante, né? Mas é como você falou, não existe uma boa experiência do cliente sem uma boa experiência do colaborador. Não existe, não dá.
E tem muitos empresários e pensadores que falam mais ou menos a mesma coisa com outras palavras. E quando a gente junta essas pessoas para um projeto como esse, muitas vezes, quem está coordenando o projeto esquece não é só de mapear, porque a gente ouve muito falar de mapeamento de stakeholders, né? Como se a gente fosse mapear territórios, né? Ok, mapeou, show, está mapeado, acabou, meu trabalho está feito. Não, peraí. Quem que são essas pessoas? Por que elas estão naquele projeto? Muitas vezes elas não queriam estar nesse projeto, ou elas estão, mas não sabem o que elas estão fazendo, não sabem o que esperam dela e delas. Então, eu acho que esse momento inicial de sentir o terreno, com quem que a gente está lidando, é super importante, não só do ponto de vista formal, que é uma etapa do projeto, mas porque a gente pode aplicar um pouco da empatia que você estava colocando para a gente não só antecipar riscos, problemas, como ajudar essas pessoas. Quer dizer, de repente pode ter uma forma melhor delas se posicionarem ali, ou se elas entenderem onde a gente quer chegar, elas vão se empenhar de outra maneira e vão ficar mais felizes também. Eu concordo totalmente, Daniel. Não tem uma receita de bolo pronta, né? Porque as pessoas são únicas, né? Então, é muito importante essa questão de trabalhar a empatia desde do momento zero do projeto, assim, o primeiro contato com o cliente, a gente já trabalhar essa questão, para que a gente conheça um pouquinho quem são essas pessoas. E a gente fala conhecer, às vezes fala assim, mas eu conheço essa pessoa há 15 anos. Né? E aí já fala assim, mas daí a gente fica sabendo depois, ao longo do projeto, que a mãe dessa pessoa está com câncer há 5 anos, e você está trabalhando do lado dela e não sabe que isso está acontecendo. Uhum. Porque não teve um espaço para esse tipo de diálogo. Você conhece ali a pessoa quando ela está usando o chapeuzinho profissional, mas você não sabe muitas vezes o que se passa, quais são as dores dessa pessoa, os medos, tudo que ela está vivendo, qual que é a pressão, o que significa aquele emprego para ela. Tem gente que está ali no emprego com foco em carreira, tem gente que está ali no emprego porque está precisando pagar as contas, e não tem certo e não tem errado. A questão é realmente a gente entender cada um o que está passando. E muitas vezes a gente não se relaciona com as pessoas, a gente se relaciona com os estereótipos que a gente constrói das pessoas. Né? Então, eu bato o olho e falo, putz, o Daniel é um cara super legal. E aí, qualquer frase que você falar, eu já acho que você é um cara super legal, eu levo para um contexto positivo. Sim. Se eu imaginar que o Daniel é um cara que é super materialista, aí você vai falar de não, temos que contribuir para os valores da empresa. Se eu já acho que você é um cara materialista, eu vou falar, não, o Daniel está falando de dinheiro. Né? Sim. Aí, muitas vezes não. Muitas vezes você está falando ali dos valores humanos. Né? Então, assim, esses estereótipos que a gente vai criando das pessoas, eles atrapalham muito as relações no dia a dia, porque a gente engessa as pessoas dentro de caixinhas. Né? E a gente não troca com elas. Para quem não... de repente não teve muito contato com essa questão, né? Você está falando de vieses cognitivos, né? Quer dizer, esse é um dos vieses. Então, o efeito halo, por exemplo, né? Você conhece uma pessoa, tem uma ótima impressão inicial, então tudo o que vier dessa pessoa você vai passar por uma lente cor-de-rosa e tal. E o contrário também acontece. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente começa a trabalhar num projeto complexo, né? Complexo, leia-se, com momentos de tensão também, né? Não é só complexo porque tecnicamente é complexo. Não é aí que está o problema, em geral. É nas relações. Então, quando a gente começa, a gente procurar entender que nós estamos sujeitos a esses vieses e não tem como escapar. A gente precisa entender e tá consciente. Eu não vou deixar de ter preconceitos, vieses cognitivos. Eu posso estar atento e tentar criar os meus mecanismos para... Não, peraí, calma. O que será que essa pessoa quer dizer? Quando esse contato ele é remoto, eu sou um entusiasta do trabalho remoto e híbrido, mas quando as pessoas se conhecem pouco, o trabalho remoto, num projeto como esse, ele pode potencializar os mal-entendidos. O problema não é ser remoto, é porque você acaba potencializando porque é a linguagem corporal. Você vê, a gente está aqui, são quadradinhos com 2 cabeças aqui falando, né? Um pedacinho do ombro, isso não ajuda muito. Né? Pronto, mexeu, consegui ver. Mas a gente perde muita informação. Muita informação. Como é que a pessoa está, o que ela está... Nem olho no olho a gente tem. A gente não está olhando um para o outro agora. A gente está olhando para uma tela. Né? É que parece, tá próximo, não é.
Então, a gente precisa estar ciente disso e tentar ajustar, né, o nosso comportamento. E só mais uma coisa que tem a ver com o que você falou antes também. As pessoas se conhecem, etc. e tal. Existem dinâmicas de poder e dinâmicas de influência que a gente precisa mapear também, a gente precisa tentar sacar logo no início, né, e ao longo do projeto. Isso pode ser muito útil. E pode evitar que a gente também dê umas bolas fora também. Quando você fala aqui de projetos complexos, para mim o que vem na cabeça não é o tecnicamente complexo, né? Eu acho que tem vários projetos tecnicamente complexos que não são tão difíceis quanto os projetos, quando a gente vai falar de politicamente complexos, né? Porque quando a gente vai trabalhar a questão de customer experience, a centralidade do cliente, a gente vai mexer nas estruturas de poder de uma empresa. E muitas pessoas que estavam acostumadas a fazer, né, como sempre fizeram, e foram tendo um resultado positivo na vida e foram sendo promovidas, elas realmente foram reforçadas pela própria vida de que aquele jeito é o jeito certo de se fazer, e aí vai ter mais dificuldade de pensar numa outra forma. No momento, o discurso é muito bonito, mas no momento de pressão, a pessoa tende a reagir da forma que ela sabe fazer, o que ela está acostumada a fazer, o que ela está habituada a fazer, né? E aí, num projeto onde você vai inverter a lógica, né? Não é mais o cliente se adaptar à empresa, é a empresa se adaptar aos clientes, né? A gente vai mexer muito com a estrutura de poder. Às vezes, uma pessoa que não tinha politicamente uma relevância muito grande passa a ter uma relevância super grande com uma pessoa que, por exemplo, ela está em contato com pesquisa de NPS ou alguma coisa que traga a voz do cliente para dentro da empresa. Aí você fala, bom, aquela fulaninha que está ali há 15 anos, ninguém monta bola, de repente ela está com um status e eu que sou o diretor mega ultra, não sei o que e tal, a opinião dela vale mais que a minha, e entra muito na questão do ego. E a hora que a gente entra nos egos, né, ego já é uma coisa que, assim, Beto, eu faço uma brincadeira que eu falo assim, ego a gente vê os dos outros. Então é muito mais fácil a gente ir mapeando. E o nosso, o ego é tão inteligente que ele não se esconde completamente. Ele deixa um rabinho de fora para a gente enxergar. Daí eu falo assim, eu já conheço meu ego. A gente acha que o ego é só, né, aquele rabinho, mas ele é uma coisa muito mais complexa, né? Então todos nós, assim como os viés, né, cognitivos que você estava comentando agora, todos nós temos ego. Não adianta querer fugir, a gente precisa dele para se estruturar, viver, enfrentar os desafios da vida. Agora, quanto mais consciente, né, desse ego, melhor para se trabalhar. E tem pessoas que têm dificuldade realmente de olhar para si, entender ali algumas dificuldades. Então, eu, Beto, acredito que os projetos de maior complexidade são aqueles que envolvem uma complexidade política. Sim. Dentro da fogueira de vaidades do mundo corporativo, onde muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas com o status dela, né, com a projeção dela, o que vão achar dela, do que com os resultados finais do projeto em si. Sim. Isso é mais uma razão para a gente prestar atenção em duas grandes coisas, né? Uma é a cultura da empresa e eu costumo dizer que não existe uma cultura. Eu acho que falar em cultura organizacional é um pouco forçado. Eu acho que não existe uma cultura organizacional, existem culturas que estão dentro de um guarda-chuva do que a empresa gostaria que fosse a sua cultura. Tipo, a liderança diz, nossa cultura é essa, ou ela gostaria que fosse essa, mas são várias culturas. Em cada área, às vezes, você tem uma cultura muito diferente da outra. Todo mundo que estiver ouvindo a gente já trabalhou em empresa maior, né, média ou grande, sabe que no marketing, a forma de pensar e trabalhar é completamente diferente da área comercial, do RH, né, ou de outras, de atendimento. São pegadas diferentes, são pessoas com perfis e um mindset diferente. Então, é importante olhar para a questão cultural e olhar também, no nível individual, tem o que você falou que é super importante, que é a questão do ego, do prestígio, da questão política. Se aquele projeto, que é um bom projeto de customer experience, e um projeto parrudo, complexo, ele mexe com processos. Se não mexer com processos, não é um projeto de customer experience, é outra coisa. Pode até dar o nome, mas não é. Então, se for isso, vai mexer com as estruturas de poder. E o que eu queria acrescentar, além do que você falou,
é que mexer com as estruturas também mexe no bolso. Porque dependendo de como funciona o sistema de recompensa daquela empresa, tem gente que vai ficar incomodado, porque existem bônus que estão atrelados a determinadas coisas que podem mudar. Podem mudar. Então, além de ter uma posição ameaçada, em alguns casos, politicamente, pode ter uma preocupação financeira também. E a gente precisa entender isso. Não é que a gente possa resolver isso. A gente precisa entender o que está em jogo ali, para a gente tentar mexer na nossa estratégia de comunicação e relacionamento com os stakeholders. De quem que a gente vai ter que ficar mais próximo? Que ajustes até no projeto a gente pode fazer para mitigar um pouco desse risco, né? Então, só para lembrar, tem a questão do ego, que é importantíssima, a questão política, e ainda por cima pode doer no bolso essa brincadeira. As pessoas que estão contra um projeto desse, não é porque não acreditam no projeto, é porque perceberam que aquele projeto vai tirar poder dela ou vai tirar uma bonificação. E aí começa uma disputa paralela para trazer uma outra coisa melhor, ou de alguma maneira esvaziar aquele projeto, tirar a força do projeto. Então, essas questões que normalmente não são mapeadas, podem ser fatores críticos de sucesso ou não do projeto. Então, eu estou 100% contigo, porque quando a gente vai falar até a questão das multiculturas, né, para um colaborador, a experiência que ele tem da empresa, o que mais pesa é a relação com o superior direto. Então, pode ser uma empresa super liberal e que dá espaço para a pessoa, não sei o quê, mas se ela está debaixo de um gestor ali que é super autocrático, a experiência desse colaborador é que a empresa é autocrática. Sim. Então, essas multiculturas têm que ser... Eu concordo também com você, não é que a gente vai resolver tudo isso, né? Não é achar que um projeto de centralidade do cliente, melhorar a experiência do cliente, ele não é um projeto mágico, né? Que vai vir alguém com uma varinha de condão e todos os problemas acabaram. Mas é trazer esses fatores para cima da mesa a hora que a gente vai pensar em tudo que precisa ser trabalhado para que o projeto tenha sucesso no final. Então, e aí tudo nasce realmente, o primeiro ponto assim, que a gente vai trabalhar com as altas lideranças ou com as squads quando estão diretamente envolvidas no projeto, é a empatia de entender qual que é a realidade de cada um que está naquele grupo, para que a gente possa, assim, se esse projeto der certo, todo mundo que está envolvido ganha, né? Mas o que é ganhar para você pode ser que é diferente do que é ganhar para mim. Então, como é que a gente faz para atender essas necessidades de cada uma das pessoas que estão envolvidas? Porque tem algumas pessoas que estão ali realmente procurando, né, maximizar o bônus, tem outras pessoas que estão ali preocupadas em melhorar o planeta, né? E ok, não estou aqui fazendo nenhum juízo de valores. A questão é que como é que a gente faz para atender essas necessidades, né? Todas. Então, vamos construir esse projeto de uma maneira que as pessoas que estão envolvidas entendam que a melhor coisa que pode acontecer para elas é o projeto virar e dar certo. Porque daí a gente vai trabalhar com... Elas vão participar da construção, vão ter muito mais envolvidas, engajadas, vão ter mais... quanto mais comprometidas, mais fácil a questão dos feedbacks, e aí melhorar a comunicação é super importante, e normalmente é um outro calcanhar de Aquiles das empresas, né? Eu trabalho com o Daniel há muitos anos, adoro o Daniel, vi que o Daniel deu uma mancada lá, mas putz, eu vou me dispor com o Daniel, se eu trouxer isso, né, ele vai ficar magoado, triste, vou ficar quieto, né? E quando a gente vai trabalhar um projeto dele, eu falo assim, não, se eu gosto mesmo do Daniel, se eu estou preocupado com ele, eu vou dar esse feedback que é para ajudá-lo a conseguir superar esse desafio, para ele melhorar. Eu estou preocupado com a tua carreira também, se eu gosto de você, né? Se eu estou escondendo esses pontos de você, se eu não trago para você, é mais confortável, né? Mas eu estou atrapalhando os nossos objetivos coletivos que a gente se comprometeu junto a atingir. Sim. Então, todos esses pontos são muito, muito importantes, né, Daniel? E aí, o que eu fico pensando assim, tudo isso fica mais difícil no online, né? Fica. E eu queria, antes de falar mais do online, eu queria só complementar uma coisa. Tudo isso que a gente falou até agora, quando que alguém vai fazer isso? Quando que alguém vai olhar para isso? Eu queria ressaltar uma coisa que eu acho super importante.
Isso deveria ser uma etapa do projeto, uma etapa inicial do projeto, e não uma atividade do projeto. Isso é uma coisa bem diferente. Uma coisa é a gente ter, início, não sei o quê, kickoff, aí tem lá uma linha, né, no project ou no Excel, seja onde for. Mapeamento de stakeholders e alinhamento. Faz um alinhamento. É um workshop e resolve. Não. O ideal é ser uma etapa. Às vezes eu chamo isso de pré-projeto, às vezes eu chamo isso de etapa zero, mas é fazer uma etapa inicial que pode, inclusive, influenciar o escopo do projeto em si. Porque se essa empresa, você falou a questão da cultura da liderança, se essa empresa que quer fazer uma transformação em relação à experiência do cliente, etc., não tem uma liderança realmente antenada com isso, se ela não acredita nos princípios por trás do projeto, a gente teria que fazer uma iniciativa de sensibilização antes. Porque se no top-down a visão for essa, não vai rolar, o projeto vai acabar, aquilo não vai ser implementado. Vai ser uma coisa ali meio teatro. Né? A gente fala muito em teatro da inovação, tem o teatro do Customer Experience também. Agora, dito isso, né, o online, hoje a gente faz muita coisa, né, modelo remoto e híbrido, que, de novo, não é um problema, mas quando a gente trabalha um projeto no remoto, a gente precisa prestar mais atenção às interações e à comunicação que a gente vai ter, porque a gente precisa desenhar coisas que antes não precisavam ser desenhadas. É isso que muita gente não para pensar muito. Dá para fazer muito bem, mas você tem que ser intencional, você tem que desenhar como é que vai ser, quando, de que forma, a interação com determinados stakeholders, individualmente, em grupo, etc. e tal. Se isso não for planejado, a gente está aqui de novo, né? Eu falei antes, a gente não está se olhando no olho, mas não é só isso. Se isso fosse uma reunião, você não está natural e eu não estou natural. Porque isso não é uma reunião presencial. Isso é uma persona do Daniel que está apresentando uma coisa online, e essa é uma persona do Beto, né, quase televisiva. Então a gente precisa também dar atenção para isso, para conseguir se conectar, né, Beto? Geralmente, por mais que algumas vezes a gente já recebeu um briefing do cliente, né, do que precisa ser feito, é muito importante o assessment, né, uma etapa de diagnóstico inicial. Tal. E isso tem que fazer parte dessa etapa de diagnóstico. Eu estou 100% de acordo nesse ponto com você também, porque se a gente identificar uma dificuldade de relação entre, por exemplo, vamos supor que é uma empresa que tem 5 sócios, 2 têm a grande maioria das ações, e esses 2 têm uma postura de competição entre um e outro. Isso vai influenciar o projeto. Claramente vai influenciar o projeto. Né? Então, essa gestão do stakeholder, ela precisa fazer parte desse diagnóstico, né? Para fazer parte também da solução, e na solução ela é transversal, ela vai acompanhar o projeto inteiro. Né? Porque não é porque hoje, né, a gente fez ali, né, uma dinâmica e no final todo mundo saiu se abraçando ou saiu mandando aqui, né, vários emojis de coraçãozinho, tá, não sei o que os problemas da relação, né, não, amanhã o primeiro e-mail errado e torto que vier de um cliente ou de um para o outro, jogando a coisa, volta para o padrão anterior. Né? Então isso tem que ser trabalhado ao longo de todo o projeto, né, cuidar das relações para que realmente tudo que a gente está desenhando no papel possa ser implementado. E para isso a gente precisa construir essa segurança psicológica das pessoas poderem ser elas mesmas, né? E cada vez menos terem que ser este personagem, que vai ter o personagem, mas a gente pode minimizar um pouquinho isso, né? Se eu sei que eu estou em ambiente seguro, eu tendo a agir mais naturalmente. Se não, eu vou ter que ficar pensando a cada palavra. Que eu vou falar, quanto de energia não é desperdiçado nisso? Quanto do tempo? Né? E aí eu queria pegar com você, vamos para a prática aqui, Daniel, dá algumas dicas para a gente. Aí a gente vai bolar, né, uma interação online de gestão de com esses stakeholders. Eu estava até pensando nisso, né? Um dos meus chapéus é de antropólogo. E meu foco é em empresas, organizações e tal. E vou dar um exemplo, né? Recentemente eu tive um projeto em que eu tive a oportunidade de fazer um dia de observação dentro de uma empresa, de uma área específica. Só um dia, porque era um projeto muito simples, não tinha que ser mais do que isso, mas em um dia eu consegui muita informação.
né? Eu até falei com algumas pessoas, mas boa parte do dia eu fiquei observando. Observava o ambiente de trabalho, depois o pessoal lá tomando café, nananã, como é que era, como é que não era. Isso dá informações que não tem briefing e não tem entrevista que traga. Então, o que eu queria? Uma primeira dica, né? Ninguém precisa ser antropólogo para fazer isso, né? Se a gente incluir, primeiro, essa etapa inicial, falar é fácil, mas eu sei que fazer é difícil, porque as pessoas sofrem uma pressão para acelerar o projeto. Então, a primeira coisa que elas fazem é cortar briefing, cortar início, cortar kickoff. Às vezes o kickoff é uma reunião que ninguém fala nada, ninguém tem dúvidas. Claro que elas têm, né? Ou é pior ainda, elas nem sabem o suficiente para ter dúvidas, né? Que é a pior situação, ninguém pergunta nada porque não entendeu mesmo. Então, num primeiro momento, procurar combinar algumas conversas, não vamos nem falar em entrevista formal não, tá? Conversas, tá? E observação. Dá para fazer isso presencial e dá para fazer isso online também. Eu tive um outro projeto que era de pesquisa, em que eu, com a autorização do cliente, eu entrava em reuniões de equipe e ficava quietinho, todo mundo sabia que eu estava lá, isso era combinado, mas eu captei muita coisa de ouvir as pessoas falam, o que elas faziam, falavam, não falavam, né? Enfim. Então, a primeira coisa é isso, é tentar captar isso que não está na documentação do projeto e trazer para o mapeamento e, de novo, mapear para quê? Para definir ações. Senão, para que fazer isso? Então, ações de comunicação, ações de relacionamento e, eventualmente, até ajustes, né, no escopo. E, finalmente, às vezes a gente descobre, isso já aconteceu algumas vezes comigo, nessa etapa inicial, que, cara, cada um acha que o projeto é uma coisa diferente. Então, a gente tem que reunir esse pessoal e fazer um workshop de alinhamento. Não é kickoff, não é isso. Kickoff é muito mais, tipo, toma aqui o conteúdo que eu tenho para apresentar do projeto. É um workshop de alinhamento para a gente conseguir chegar a um consenso que realmente vai ser esse projeto. Porque os projetos que dão errado, em geral, começam desse jeito, em que as pessoas não entendem o que elas estão fazendo ali e para quê. O que eu gosto de trabalhar, primeiro é a desconstrução, um pouco, assim, a gente não vai fazer em um único workshop mudar a relação de anos, mas desconstruir um pouquinho, né, essas visões, esses estereótipos que uns têm dos outros, trabalhando a questão da empatia, trabalhando muito a questão da vulnerabilidade, para as pessoas poderem se trazer, se colocar, construir um ambiente ali onde elas podem ser elas mesmas. E aí, a partir disso, a gente vai identificando os pontos fortes de cada um, para a gente estreitando e fortalecendo essas relações, para depois a gente realmente abordar o projeto. E é engraçado como depende muito do perfil do cliente, o cliente que é mais pragmático, ele não entende essa fase. Ele fala assim, quando é que acaba o blá 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 e a gente vai começar a trabalhar de fato, né? São poucas pessoas que entendem e valorizam isso. Mas, claramente, os projetos que isso foi feito no começo e os projetos que isso não foi feito no começo, lá na frente a gente percebe nitidamente essa diferença, né? Porque partir com expectativas diferentes, a chance de lá na frente a gente ter desavenças é grande, porque a gente acha que a gente está combinados, mas é só até a página 2. Na página 3 eu já acho, né, que é mais para o meu lado, e você já vai querer puxar a sardinha mais para o teu. E aí é onde começam a ter os atritos dos projetos. Né? E Beto, assim, quem estiver assistindo a gente, né, deve lembrar de várias situações em que foi assim. E não é à toa, né? Por acaso, a cultura brasileira, a cultura latina em geral, tem uma característica. A nossa comunicação é o que eles chamam de comunicação de alto contexto, ou seja, muita coisa está nas entrelinhas. A gente, em geral, não fala tudo o que pensa e não escreve tudo o que fala. Então, a gente pode estar numa reunião e depois vai tomar café e cada um entender uma coisa diferente da mesma reunião. É surreal isso. Não é só no Brasil, mas acontece muito. Então, uma coisa que eu ia complementar é que, a partir desse mapeamento, dessa etapa toda, a gente pode dar vários nomes para isso. A gente precisa, então, planejar ações, né? Algumas a gente já falou. Outras que eu acho importantes. Como é que a gente vai comunicar e envolver esses stakeholders ao longo do projeto? De que maneira? E uma forma muito interessante, duas, na verdade. Uma é por meio da cocriação. Então, em vez de a gente só prestar contas, estamos aqui, o follow-up, não sei o quê,
status, isso tudo é bom, mas é a gente envolver os stakeholders que tiverem mais afim, né, em atividades, e outra coisa que ajuda muito, levar o stakeholder para o campo. Então, se a gente está fazendo entrevista, observação, focus group, teste de usabilidade, o que quer que seja, levar os stakeholders. Um de cada vez, ou em grupos menores, não é levar a galera toda assim, mas isso ajuda muito, porque ele precisa ver com os próprios olhos algumas coisas. A segunda melhor alternativa é fazer uma documentação muito bem feita, visual e com vídeo. Não é a mesma coisa, mas é trazer, em vez da gente, tá aqui os findings da pesquisa, ou aqui os dados que a gente levantou, tá bom, bota o cliente para falar, bota um clipe dele falando, dele confuso, dele irritado com alguma coisa. Mostra, é o plano B, né? Se não der para levar o pessoal para o campo. Como é que você trabalha essa questão dos feedbacks, para construir uma cultura onde as pessoas possam falar aquilo que realmente elas pensam, sem medo de retaliação, sem medo de que isso possa se voltar contra ela depois? Olha só, no âmbito de um projeto, eu acredito que duas coisas funcionam muito bem. Uma são os papos informais, ou seja, não é numa reunião, e eu acho uma pena isso, eu queria que fosse muito diferente. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa mais direta, claro que dependendo de onde eu estou, com quem eu estou falando, tem que maneirar. Mas eu gosto de uma comunicação aberta, direta, mas não é bem assim que funciona em geral. Então, tem que tomar cuidado. As pessoas vão abrir o jogo se elas estiverem só com você, tomando um café, ou se a pessoa fumando cigarro, etc. e tal, ela vai dizer para você o que ela achou de alguém numa reunião. Provavelmente ela não vai falar para aquela pessoa. Então, assim, eu acho que o papel, quando a gente trabalha como consultores ou service designers, etc., a gente trabalha num projeto, a gente precisa tentar navegar por esses relacionamentos, né, sem se meter, né, sem a gente virar fofoqueiro, né, mas também sem olhar só para o que está escrito e o que a gente viu na reunião. Então, a gente tem que tentar criar essas relações, porque sem elas, é como você falou, as pessoas dão muito peso na relação. Se a gente não criar as nossas relações, não cultivar, a gente vai ficar por fora. Vai ficar ali sem entender o que está acontecendo. Tipo, não, mas o que houve aqui? Parece que está tudo tão bem, né? Então, isso é uma coisa. A segunda coisa e essa funciona tão bem no online quanto no presencial, é a gente desenhar workshops com técnicas que facilitem a despersonalização. Ou seja, vamos trabalhar com momentos de feedbacks anônimos, vamos trabalhar com quadros, boards em que as pessoas coloquem coisas sem dizer para quem que é, ou sobre o que é exatamente. A gente precisa inferir e deduzir coisas sem que elas digam, eu me incomodei com tal coisa. Ela não vai falar. Não vai falar. Então a gente tem que encontrar formas indiretas de extrair isso, inclusive com atividades assíncronas. Pode dizer, por exemplo, olha, manda para mim, por exemplo, eu vou botar isso num quadro, ninguém vai fazer ideia quem foi que escreveu. Então, eu acredito muito nessa combinação. Navegar pelo informal, um a um, e trabalhar dinâmicas que tirem o confronto. As pessoas não gostam de confronto, apesar dos confrontos serem muito produtivos. Eu gosto muito da construção dos conflitos produtivos, né? A gente tende a olhar o conflito como algo negativo, só na grande maioria das vezes, porque a gente não fala na hora que a coisa acontece, vai guardando, e a hora que fala, a gente estoura, né? E aí a gente fica com a sensação que aquele conflito de ideias, né, foi, de alguma maneira, ruim, foi destrutivo, mas é porque ele aconteceu com alguma violência embutida, né? Não necessariamente precisa ter essa violência. A gente pode debater aqui ideias e simplesmente sair daqui super, super contentes, porque você pensava A, eu pensava B, e a gente junto chegou no C. É um pouco batido falar sobre isso, mas na prática eu vejo muito pouca gente falando. Por isso que eu estava te perguntando como você faz, porque uma outra coisa que eu gosto muito de fazer é separar tempos para conversar sobre as relações, porque geralmente as reuniões elas são muito focadas, tem um backlog lá
iniciativas, pendências que a gente tem que fazer, vamos discutir como é que foi a semana que passou, como é que vai ser a próxima semana, numa weekly, por exemplo, mas a gente não separa um tempo para falar das relações. E esses exemplos que você me deu foi me vindo como se fosse uma academia da comunicação, né? As pessoas são muito fraquinhas ainda, então você começa né, no one-to-one ali, individual, numa conversa informal, num café, aí as pessoas começam a se soltar, aí depois você começa a trazê-las para dentro, mas de uma forma despersonalizada, para elas começarem a se soltar, para que um dia, quem sabe, elas consigam trazer, né, se sentir confortáveis, mas eu acredito que as pessoas só vão falar e trazer o que pensam se elas se sentirem seguras, né? Então, a gente precisa construir esse ambiente de segurança, não é para pedir feedback. Se a pessoa não está segura de se o que eu vou falar vai ser usado contra mim, melhor eu ficar quieto. Né? Você falou em segurança psicológica, e isso é fundamental, né? A gente, quando está trabalhando num projeto, né, de experiência do cliente, a gente consegue ver claramente se isso está presente ou não. A gente tem muito pouca influência sobre isso, mas isso é uma informação que a gente pode trazer para ações paralelas ou até para um outro projeto, uma outra frente de trabalho, porque é como você falou, se isso não é garantido e se isso não é top-down, porque a segurança psicológica, ela acontece ou não acontece de cima para baixo, né? É muito complicado se o C-level ou a diretoria tem um estilo truculento, né? Enfim, né, que tira as relações da equação, né, e é competitivo de uma forma não saudável e tal. Então a gente tem que tentar driblar essa realidade, quando é o caso, e fazer sugestões depois. Alguns exemplos que são formas indiretas de fazer isso, que às vezes a gente não pode nem sugerir, dependendo com quem que a gente está lidando, a gente não pode nem falar. Falar em segurança psicológica já pode ser taxado, né, o papinho, né? Então a gente às vezes pode falar em mentoria, a gente pode falar em realinhamento XPTO e propor certas coisas que no fundo são para trabalhar segurança psicológica, né? A gente fala, né, que a liderança e os stakeholders, enfim, chave, precisam estar mais sensíveis à questão das relações e da segurança psicológica, tudo isso é verdade. Mas a gente precisa estar atento à visão de mundo de alguns stakeholders, que algumas dessas pessoas realmente dão um peso para números, fatos e dados, né, quantitativos, que, né, às vezes não são o espírito da coisa, mas a gente precisa fazer uma tradução. Então, sempre que a gente puder, também é importante a gente trazer alguma coisa que vai na linha da pessoa mais quantitativa. Né? O que tem de número, o que tem de argumento, o que tem de benchmarking por trás disso? O que é algo que ele possa assinar? Ok, isso tem substância. Dá para confiar nisso aqui. Então, a gente tentar balancear. Às vezes, a gente sai um pouquinho daquela zona de conforto. Né? Eu, por exemplo, sou um cara mais do qualitativo, mas eu preciso falar no lado mais numérico e concreto dos negócios, porque senão fica difícil. Então, é bom a gente trazer isso também para a nossa estratégia de comunicação e relacionamento. A hora que a gente traz realmente números que sustentam isso, né, de instituições que tenham credibilidade, você ganha um tempo tão grande, né, de ter que ficar demonstrando que aquilo que você está falando está certo, você pula essa etapa, né? Fala assim, ó, vamos partir disso, né? E aí você conseguir trazer de mais de uma instituição, né, números que mais ou menos se conversem, isso aí já traz a conversa para um outro patamar, né? Então você não fica discutindo se é ou se não é assim. Parte do ponto, ok, é assim. Como a gente vai chegar lá, a gente pode discutir. Mas esse ponto é muito importante para você ganhar a atenção dessas pessoas mais pragmáticas, porque elas são super importantes para que os resultados sejam atingidos. Se você não ganha a confiança delas, né, fica muito mais difícil o projeto virar. Sim, e a gente tem às vezes a gente precisa também mudar o storytelling também. Tem uma coisa que eu aprendi apanhando, que é a seguinte: a gente está acostumado a construir um raciocínio e chegar à solução. Tipo, olha, eu vi isso, eu ouvi, a gente tal, aí comparou, aí fez um benchmark, e aí, bom, a gente chegou aqui nesse insight e a ideia é essa para solucionar o problema.
quem tem um perfil muito assertivo, muito executivo, não tem saco para ouvir tudo isso. E, de novo, eu já fiz desse jeito e já não deu muito certo. Então, o que eu aprendi? Dependendo do perfil, e o stakeholder, muitas vezes, né, se ele está falando com o C-Level, às vezes tem mais perfis desse jeito do que, né, de alguém que quer ouvir primeiro a construção do seu raciocínio. Então, o que eu sugiro? Inverte. Literalmente inverter a apresentação. Essa é a solução. Se você quiser, eu te conto como é que eu cheguei até aqui. É muito fácil botar um rótulo por cima de muitas complexidades humanas, que é resistência à mudança. Todo mundo fala, mas o problema é resistência à mudança. A maioria das vezes o problema não é esse. É o que você falou também antes. É que a pessoa detecta que tem alguma coisa que ela está perdendo com aquilo. E às vezes é um mal entendido. Ela não está perdendo coisa nenhuma. Mas se ninguém esclarecer, vai ficar por isso mesmo. Mas não é tão simples quanto resistência. Quer dizer, então, é importante realmente olhar um pouco mais a fundo, observar, ouvir, tomar café. Quem fuma vai fumar com as pessoas, é um dos melhores momentos para ouvir, né, algumas verdades. E é isso, e tentar realmente olhar pelo lado das relações e das dinâmicas que não são explícitas e claras e documentadas. E a coisa vai melhor, o projeto vai melhor assim. Eu vejo um outro mal entendido, que as pessoas geralmente entendem que empatia é alguma coisa que você faz pelo bem do outro. E geralmente essa visão, a pessoa não percebe o quanto que ela se beneficia ao construir relações mais positivas. Seja com o cliente, seja com um parceiro, ou um superior, ou um colaborador que está abaixo dentro da minha equipe. Porque isso vai melhorar a relação, vai melhorar o meu dia a dia, vai melhorar a minha vida diretamente. Então, a gente não tem só empatia para beneficiar o outro. A empatia, ela é utilizada para benefício de ambos os lados, se tem lados dessa história. Acho que quanto mais a gente vai trabalhando a empatia, mais a gente vai vendo que não tem lados. No final da história, realmente, são pessoas buscando superar ali seus desafios e encontrar sua paz, sua felicidade. No final da história, está todo mundo nesse barco, né? Então, se a gente consegue ter essa visão macro, isso tira da frente, né, muito preconceito, muito pré-julgamento, muita coisa que a gente não percebe o quanto isso atrapalha a nossa própria vida. Então, não é só pelo outro, é por você também. Se abra a entender mais as pessoas, melhora as relações da sua vida, que a sua vida melhora. E a das pessoas à sua volta também.